E aí eu queria dar o meu primeiro workshop. Voltando naquela época, o meu dinheiro acabou do seguro-desemprego. Eu tinha que pagar o aluguel de R$ 500 da minha casa. E eu tive a seguinte ideia. E se eu fizer um workshop? Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Seria a primeira vez na minha vida que eu ia ganhar dinheiro ensinando algo. E foi. Daí eu decidi o tema. Eu ia falar sobre a sombra. A sombra é um conceito da psicologia junguiana. Tudo aquilo que a gente busca esconder na nossa personalidade, a gente põe na sombra. Sejam coisas boas ou ruins. É um potencial. E eu entendia bastante desse assunto. E eu desenvolvi todo um workshop, mas daí tinham algumas dúvidas. Tá, mas onde que eu vou dar esse workshop? Para quem que eu vou dar? Como eu vou divulgar? Talvez são dúvidas que você também tem. Mas antes, anota aí. Se você fosse fazer um workshop hoje, quais seriam os temas que você faria? Faz uma lista aí de temas que você poderia fazer. Temas que você domina. Eu escolhi o tema, mas agora eu tinha que ter um local. Eu comecei a pesquisar lugares para fazer workshop e eram caríssimos. E eu não podia pagar, eu tinha que ganhar dinheiro para pagar o aluguel. Foi quando eu decidi o seguinte: eu vou fazer esse workshop aqui em casa mesmo. Eu voltei um pouco na história, tá, gente? Eu ainda estava morando naquele apartamento sozinho. E o que eu vou contar para vocês nos próximos minutos é algo que eu me orgulho muito. Dá até vontade de chorar, dá uma emoção. No dia eu até fiquei com raiva de mim mesmo. Você vai entender o motivo. Porque é o seguinte, gente. Pensa comigo, ó. Geralmente a gente quer fazer alguma coisa e quando não vê as condições de fazer, a gente desiste. Ah, eu quero fazer um workshop no auditório, mas eu não tenho dinheiro. E aí? Nós precisamos aprender a pensar o seguinte: não tenho dinheiro para fazer workshop. Apesar de não ter dinheiro para fazer workshop, como eu posso fazer esse workshop? Nós temos que desenvolver essa habilidade de buscar soluções ao invés de ficar preso no problema. Isso se chama mindset, mudar o nosso mindset. E eu me orgulho porque eu busquei uma solução. Eu confesso que eu não tinha outra escolha também. Isso é curioso. Por isso que eu falo que às vezes a gente fica muito acomodado. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu não faria isso. Mas eu estava desesperado. Eu tinha que conseguir R$ 500 para pagar o aluguel. Então, a história não é tão romântica que enfim, eu tinha que fazer. Daí o que eu decidi? Eu vou dar esse workshop na sala da minha casa. Mas como? Não dá para pôr as pessoas sentadas no sofá. Daí eu me lembrei de um amigo que dava aulas de computação, nem existe mais, numa empresa X, que eu não vou fazer propaganda. E eu pensei assim, será que o fulano não emprestaria as cadeiras da escola? Eu perguntei para ele, ele falou que sim, Bruno, empresto, mas eu não tenho carro para buscar. Aí eu teria que pedir para outro amigo, fulano, você pode ir lá com a sua Saveiro me ajudar a pegar as cadeiras? Posso, Bruno. Bom você ter amigos, pessoas que confiam. O workshop foi num sábado. Antes de contar como eu divulguei o workshop, eu vou contar como eu montei. Eu peguei o sofá e coloquei no meu quarto, gente. Nem cabia direito, eu tive um trabalho danado. Aí eu coloquei a TV na sala, eu passei os slides pela TV. Eu fui buscar no sábado de manhã aquelas cadeiras, tinha aula de manhã na escola de computação. Não tinha elevador lá no nosso prédio, eram 4 andares que eu fui subindo com meu colega, cadeira por cadeira, enfim. Pronto, tinham ali 10 cadeiras na minha sala, uma sala apertada, mas ficou gostoso. Só que tinha um coffee break. O que eu ia fazer? E foi a primeira vez que eu pedi ajuda da minha mãe. E a minha mãe até hoje me ajuda em eventos que nós fazemos. Ela é super solista, gosta de eventos. Ela, Bruno, filho, deixa que eu me encarrego disso. E ela comprou ali pão, fez patezinho, bolinho. Foi um show, workshop. Aí a cozinha ficava aberta, tinha água, cafezinho. Beleza. E como que eu ia divulgar esse workshop? Eu tinha agora uma lista de e-mails com 100 e poucas pessoas. E aí, meio que intuitivamente, já que eu nunca tinha estudado marketing, eu mandei um primeiro e-mail falando sobre o assunto. Eu não contei do workshop, eu primeiro falei do assunto. E aí fica uma dica prática. Quando você for divulgar uma palestra, um workshop, antes de divulgar o workshop em si,
Divulgue o assunto, fale sobre o assunto, plante essas sementes, não para induzir as pessoas a comprarem, mas para elas passarem a ver o valor daquele assunto. E aí eu comecei a mandar alguns textos falando sobre a sombra, mostrando a importância de trabalhar a sombra, de usar o potencial a seu favor. Eu contei uma historinha ou outra, e aí sim eu mandei um e-mail avisando, gente, sabe aquele assunto que eu falei da sombra? Que é tão importante, o potencial? Pois é, eu vou fazer um workshop no dia tal. Quem quiser participar, o valor é R$50, era o valor que eu comprei. Enfim, 10 pessoas se inscreveram. 8 pessoas foram, 2 não foram, mas pagaram. Eu paguei o aluguel. Me orgulho muito disso.